Boa tarde, galera. Hoje, dia 11 de abril de 2020, mais um dia de quarentena, mais um dia de 1AB, 1H. E hoje a gente vai falar sobre indicações de livros, top 10 de livros que o canal indica para vocês, certo? Então, vamos nessa. O primeiro livro que eu indicaria é um livro do escritor Fernando Moraes, que ficou muito conhecido, né, pelo livro Olga, falando sobre a vida de Olga Benário, a espiã comunista, né, que se apaixonou por Luiz Carlos Prestes. E tem um outro livro muito bom chamado Os Últimos Soldados da Guerra Fria. E nesse livro ele fala sobre a Rede Vespa, que é uma rede de espionagem cubana por volta aí da década de 80, 90, que infiltrou seus agentes em Miami, nos Estados Unidos. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam prevenir ataques terroristas contra a ilha cubana. Então, lá eles se aproximariam de figuras que pertenciam a organizações terroristas de extrema-direita, pessoas que queriam e faziam atentados a bombas em hotéis de Cuba, né? Tentavam sabotar as estruturas do governo socialista de Fidel, e eles chegaram até os Estados Unidos para contar esses planos de sabotagem a Cuba que essas organizações tinham. E para isso, é muito interessante no livro, eles chegaram de formas espetaculares. Vocês vão ver no livro com mais detalhes. Uns chegaram nadando, outros chegaram até a casar com pessoas famosas, de sair na capa de revistas, jornais, televisões, sobre o seu casamento, e tiveram uma vida, né, por anos disfarçados de espião, sem ninguém desconfiar, e com o único intuito de ajudar o regime de Fidel Castro. O livro também mostra a relação que o Gabriel Garcia Marques teve nas relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Bem interessante, vale a pena, recomendo. O segundo livro que eu indico é um livro esquecido, mas muito importante para a nossa história brasileira, que é o livro de Eloy Dutra. Era um deputado federal pelo PTB na década de 60. Ele escreveu um livro chamado IBAD, a sigla da corrupção. Eu falo com propriedade porque foi um livro base para minha dissertação de mestrado, minha monografia também na faculdade, e é importante para a nossa história porque ele conta a influência do empresariado internacional nas eleições parlamentares de 62. Então ele mostra como grandes empresas como Shell, Texaco, Coca-Cola, IBM fizeram grandes caixinhas, né? Como se fosse uma grande vaquinha, para destinar esse financiamento a campanhas eleitorais de deputados que fossem contra o atual presidente João Goulart. Então é bem interessante, um episódio aí bem abafado na nossa história, e vale a pena ver quem se apropria desse sistema inconstitucional, né, já que na nossa lei não é legítimo a interferência de dinheiro estrangeiro nas eleições locais. Então era um crime que estava sendo cometido, e por conta disso abriu margem para uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que investigou toda essa rede de financiamento brasileira e estrangeira, né? E essa instituição
ficou envolvida, né, foi acusada de ser envolvida no assassinato de um espião da Marinha em 1963, que corresponde ao livro que eu vou lançar esse ano, 2020, chamado O Espião Silenciado, A Morte do Espião da Marinha, José Nogueira. Terceiro livro que eu indicaria seria O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Por que a importância desse livro? Para a gente entender o funcionamento da administração de um reino, né? E como o Maquiavel foi importante para retirar a questão da moral e das questões religiosas, por que não, da administração de um reino. Então foi muito inovador para a época, é atual até hoje, e eu acho que vale muito a pena assim, as colocações que ele faz. Deu origem, né, ao termo, né, os fins justificam os meios, e é importante para entender aí o período da Idade Moderna. Um outro livro recomendadíssimo é o livro de Primo Levi, É Isto um Homem. Por que a importância desse livro? É um livro que fala sobre a vida de um sobrevivente do campo de concentração nazista, e ele conta a sua própria história, né? Ele foi uma das pessoas que sobreviveram e escreveram alguns livros, mas depois de um tempo ele não conseguiu superar os traumas psicológicos gerados por essa barbárie, e ele acaba contando a sua vivência nesses campos de concentração. Eu acho que é um livro bem forte, mas bem necessário para a gente ter uma noção do que é um mundo regido por um governo que não apoia as minorias, né? Um governo intolerante. Acho que é importante para as novas gerações. Quinto livro é o Nada de Novo no Front, do Éric Maria Remarque. Um livro bem interessante, conta a experiência do próprio Éric Maria Remarque. Maria é um sobrenome, um pseudônimo, em homenagem à sua mãe. Ele é um alemão que serviu na Primeira Guerra Mundial. Ele conta a sua atuação na Primeira Guerra, os sentimentos que o moviam naquela circunstância, né? As frustrações, né, de um alemão que via a vitória como certa e, ao final da guerra, tem os seus desejos frustrados. O que eu marcaria mais nesse livro é o sentimento de camaradagem entre os soldados, né? Ele aborda muito isso, assim, de como, durante a guerra, mesmo diante de diversas atrocidades, surge um sentimento de proteção, de admiração ao seu colega combatente, que muitas vezes supera o sentimento pela sua família, pela sua esposa. Por eles passarem tanto tempo em adversidades, nas dificuldades, ele vai mostrando o quanto esse sentimento fica eterno. Ele não morre, mesmo após a guerra, mesmo quando ele volta ele sai do fronte de guerra e volta para a vida comum, quanto isso bate com a sensação de ser só mais um na sociedade, né? De você não ter um sentimento de solidariedade, mesmo entre pessoas que estiveram com você desde a infância. E eu acho que é um ponto central desse livro sobre a Primeira Guerra Mundial. Sexto livro chama-se Questão Agrária no Brasil, do João Pedro Stedley. É um livro curto, de 60 páginas, mais ou menos, 65, mas importantíssimo para a gente entender
quem são as pessoas que fornecem a maior parte dos alimentos orgânicos no Brasil, de como a reforma agrária sempre foi um calo no pé das pessoas mais poderosas brasileiras, né? Da aristocracia brasileira, do grande empresariado, e fala um pouco também da formação do movimento sem terra. Acho que, pelas dimensões do nosso país, é um livro essencial para a gente entender o setor agrário. 7º livro, Mussolini e a Itália Fascista, do historiador britânico Martin Blinkhorn. É um livro que detalha em minúcias a chegada, né, dos fascistas no poder da Itália, como o Mussolini deixa de ser um membro do Partido Comunista, né, italiano, para um admirador, né, do comunismo italiano, melhor dizendo, para virar o seu extremo inimigo, né? Mostra que as questões do corporativismo, as suas alianças com a Alemanha nazista. É outro livro que bem escrito, sucinto, que vale a pena ser lido. O 8º livro que eu indico é uma peça teatral chamada Calabar, do Chico Buarque e o Rui Guerra. Interessante e importante, ao retratar o período das invasões holandesas no Nordeste brasileiro, e conta a história de Domingos Calabar, que, ao invés de resistir com os portugueses contra a ameaça estrangeira, ele passa a apoiar os invasores. E o que vale a pena nesse livro é a noção de patriotismo. Ele tem reflexões muito interessantes sobre isso, sobre o que é ser patriota, o que é traição de verdade, né? Será que podem me considerar um traidor pelo simples fato de eu apoiar um governo que melhor administra os bens locais, que fornece garantias sociais melhores para os cidadãos? E ele discute muito essa questão do nacionalismo, do patriotismo, que eu acho que é relevante para a gente entender os dias atuais, né? Muita gente se diz patriota, mas suas ações refletem outros pensamentos, né? Outras ideologias. Quanto pode ser dúbio isso, né? Às vezes a pessoa que não se chama patriota é a que mais defende os interesses nacionais. Ser patriota está além de usar uma bandeira, né, verde e amarela. 9º livro que o 1H te indica é o Luiz Gama, O Libertador de Escravos e Sua Mãe Libertária, Luísa Marim. É o nome do livro do Mozart Benedito. Livro bem interessante e importante como reparação histórica. Quando se fala de abolicionistas, muitas pessoas esquecem a figura de Luiz Gama, que era um ex-escravo e que, por ter um relacionamento meramente amistoso com seu senhor, né, senhor deixava o Luiz Gama ter acesso à sua biblioteca de direito, e o Luiz Gama devorava os livros e acabou virando um rábula. Rábula é a pessoa que é um advogado, mas ele não é formado, ele não assistiu a aulas de direito, mas ele entende com propriedade o que é a área de conhecimento. E por conta disso, Luiz Gama, quando foi liberto, ele soltou diversos escravos, né, como uma forma de proteger a sua etnia e o seu povo. E ele tinha uma frase muito marcante que era: qualquer morte de senhor de engenho por um escravo, uma pessoa escravizada, é necessariamente por legítima defesa, independente dos motivos.
independente do porquê ele matou, em que circunstâncias, se o senhor de engenho, se o senhor de escravos o maltratava, não o maltratava, não importa. Qualquer questão, contexto, é por legítima defesa, pois ninguém pode ter a audácia de querer julgar o que passa na cabeça de uma pessoa que foi escravizada e julgar os seus atos mediante isso. Ele é a vítima, na verdade, ele sofreu a violência. Então, as suas reações são justificáveis. E por último, 10º livro indicado pelo 1AB, 1H, é o Lugar Nenhum, Militares e Civis na Ocultação de Documentos da Ditadura, escrito pelo brilhante jornalista investigativo Lucas Figueiredo, autor da biografia do Tiradentes, autor de livros sobre serviços de inteligência brasileiros, né, como o Ministério do Silêncio. Ele escreve esse livro Lugar Nenhum, mostrando que em todo o período da redemocratização, e eu digo todo, ou seja, passando por Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, todos os presidentes, em alguma medida, outros menos, outros mais, ocultaram documentos da ditadura militar, ou não favoreceram, em alguma medida, a luta pela abertura dos documentos do período entre 64 e 85. É um livro bem importante, esclarecedor, chocante até, né? Pois alguns desses presidentes atuaram, né, em movimentos estudantis, em guerrilhas contra a ditadura militar. E ele vai mostrando também como os militares ocultaram as condições de... como a lei de sigilo é desrespeitada no Brasil, né? Documentos confidenciais, ultra secretos, que já expiraram o prazo de confidencialidade, ainda estão guardados nos arquivos militares e não são respeitados. Posso dizer isso por experiência própria de requisitar documentos e não ser atendido, não ver um regime de transparência nesses arquivos, de chegar a ganhar na justiça o acesso a documentos e não ter o seu pedido garantido pela justiça, né? Pelas Forças Armadas, melhor. Enfim. Então, eu recomendo demais esse livro. Eu acho que diz muito sobre a nossa, não só contra a ditadura, como a nossa democracia. É isso, galera. Já leram esses 10 livros? Leram alguns? Quais são os seus preferidos? Comente aí pra gente e valeu, grande abraço.